Olá, seja muito bem-vindo ao módulo Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Meu nome é Jefferson Aparecido Dias e serei o seu docente nesta videoaula. Ementa. Recomendações da NBR 5410 de 2004 para o levantamento da carga de tomadas, onde nós veremos aí as tomadas são divididas em duas categorias. Pontos de tomadas de uso geral, conhecido pela sigla PTUG, o apóstrofe S é para o plural, tá? Mas também pode ser encontrado em projetos apenas como TUG ou TUGs. E pontos de tomadas de uso específico, conhecida pela sigla PTUE, o apóstrofe S é para plural, mas pode ser encontrado nos projetos também pela sigla TUI ou TUIs, para o plural. Então, com relação ao levantamento das potências ou cargas, né? O levantamento das potências é feito mediante uma previsão das potências, que são as cargas, aquilo que consumirá energia elétrica, mínimas de iluminação e tomadas a serem instaladas, possibilitando assim determinar a potência total prevista para a instalação elétrica residencial. A previsão de carga deve obedecer às prescrições da NBR 5410 do ano de 2004, mais especificamente o item 9.5.2. A planta baixa a seguir servirá de exemplo para o levantamento das potências. Então, nós temos aqui uma planta baixa, ou seja, a vista de uma residência olhando por cima, sem o telhado e sem a laje, né, visualizando apenas as paredes ou muros, como queiram. Então aqui, pelo lado direito, é a entrada para essa residência, né, e aí a gente tem a porta da sala. Então existe a identificação do nome do cômodo com suas medidas, todas elas em metros, tá? Então aqui no caso da sala, 3,25 por 3,5 metros. Depois, vindo aqui para a copa, com a medida de 3,10 por 3,5, a cozinha com a medida de 3,75 por 3,5, aqui sai para o quintal, né, o fundo. Aqui desse lado mais abaixo nós temos a área de serviço, com a medida de 3,40 por 1,75. Saindo da área de serviço, retornando pela cozinha, copa, a gente entra aqui na área do dormitório 1, contendo aí as medidas de 3,40 por 3,25. Aqui nós entramos então no banheiro com a medida de 1,80 por 2,30 e finalizando o dormitório 2 com a medida de 3,15 por 3,40. Vale lembrar que esse espaço ou área de circulação também é chamado de hall e em alguns projetos, de acordo com o projetista, com o engenheiro ou até mesmo o cliente, ele pode solicitar um ponto de iluminação aqui neste local, tá bom? Recomendações da NBR 5410 para o levantamento da carga de tomadas, porque a carga de iluminação a gente já viu na nossa última videoaula. Então, número 1, condições para se estabelecer a quantidade mínima de pontos de tomadas. Primeiramente, ponto de tomada é o ponto onde a conexão do equipamento à instalação elétrica é feita através de tomada de corrente. Um ponto de tomada pode ter uma ou mais tomadas de corrente. Na verdade, a norma prevê a liberdade de ter até mesmo 3 tomadas numa única caixinha, tá? Então, cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados deverá ter no mínimo um ponto de tomada. Vale ressaltar que a norma não prevê quantidade máxima de tomadas dentro de cada cômodo. Ela prevê apenas a quantidade mínima de tomadas. Salas e dormitórios, independente da área de cômodos ou dependências com mais de 6 metros quadrados, deverá ter no mínimo um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Nós já iremos entender o que é o perímetro dentro de cada cômodo. Varandas deverá ter pelo menos um ponto de tomada. Já no caso de áreas consideradas como molhadas, então que é o caso das cozinhas, copas-cozinhas, área de serviços, lavanderias e locais semelhantes, ou seja, áreas em que normalmente possui-se o hábito de lavar, né?
deverá ter um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Acima da bancada da pia, por exemplo, deverá ser previstas, no mínimo, 2 tomadas de corrente. Essas tomadas elas podem estar na mesma caixinha ou elas podem estar em separadas, ou seja, uma caixinha com uma tomada e outra caixinha com outra tomada. Banheiros deverá ter no mínimo um ponto de tomada junto ao lavatório com uma distância mínima de 60 centímetros do limite do box. Normalmente, nós utilizamos aí a instalação dessa tomada junto com a caixinha do interruptor do banheiro. Nota: em diversas aplicações, é recomendável prever uma quantidade de pontos de tomadas maior do que o mínimo calculado, evitando assim o emprego de extensões e benjamins, ou famoso T's aí, né, que além de desperdiçarem energia, pode comprometer a segurança da instalação. Então, vamos falar primeiramente sobre os pontos de tomadas de uso geral, conhecido como TUGs ou PTUGs. Veja bem, não se destina à ligação de equipamentos específicos e nelas sempre são ligados aparelhos móveis ou aparelhos portáteis. Por exemplo, enceradeira, aspirador de pó, secador de cabelo, furadeira e assim sucessivamente. São aparelhos móveis ou portáteis. 2. Condições para estabelecer a potência mínima de pontos de tomadas de uso geral. Primeiramente, banheiros, cozinhas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais semelhantes, ou seja, locais onde normalmente tem-se o hábito de lavar, que a gente apelida aí, chama carinhosamente de área molhada, deverá atribuir no mínimo 600 watts por ponto de tomada somente para as 3 tomadas. Até 3 tomadas naquele local, a gente atribui que cada um irá consumir, ou seja, terá uma potência de 60 volt-ampere. E 100 volt-ampere para as demais tomadas sucessivas, ou seja, se eu tiver 3 tomadas num determinado cômodo de área molhada, cada tomada eu deverei calcular como tendo uma potência de 600 volt-ampere. Se eu tiver uma quarta tomada, essa quarta tomada, apenas ela receberá aí uma potência de 6 volt-ampere para fins de cálculo, tá? Isso em um mesmo cômodo. Demais cômodos ou dependências, ou seja, área considerada como seca, deverá ter no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Vale lembrar, deverá ter no mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Número 3. Condições para se estabelecer a quantidade de pontos de tomadas de uso específico. Então, a quantidade de tomadas de uso específico é estabelecida de acordo com o número de aparelhos de utilização que sabidamente vão estar fixos em uma dada posição no ambiente. Os pontos de tomadas de uso específico são destinados à ligação de equipamentos fixos e estacionários, como é o caso de, por exemplo, chuveiro elétrico, secadora de roupa, torneira elétrica. Então, são pontos considerados de tomadas que o equipamento ou o dispositivo ou a máquina não saem do local, simplesmente são fixos ali ad eternum. Nota: a ligação dos aquecedores elétricos de água ao ponto de utilização deve ser direta, sem o uso de tomadas de corrente. Pode ser utilizado conectores apropriados. O que quer dizer isso? Que lá no projeto nós colocamos a simbologia de tomada, mas na prática a gente não utiliza a tomada, a gente faz emenda através de conectores ou emenda do próprio fio mesmo, do próprio cabo. Então, por exemplo, aqui nós temos um chuveiro elétrico que foi utilizado não tomada e sim um conector. Aqui nesse caso, para chuveiro elétrico, a gente utiliza normalmente de porcelana. Existem 3 materiais de conectores. Podem ser de plástico, de baquelite ou de porcelana.
Normalmente, conector de plástico e baquelite, eu evito utilizar para equipamentos em que tenha uma alta temperatura, ou seja, tem uma resistência. Por quê? Porque no caso do plástico, vai derreter e vai acabar gerando um curto-circuito aqui na minha instalação. Então, normalmente, a gente utiliza conectores de porcelana, tá bom? Ou emenda-se o próprio fio, cabo com cabo aqui, e passa a fita isolante. Quando eu utilizo conectores desse tipo, não há necessidade de eu utilizar a fita isolante. 4. Condições para se estabelecer a potência de pontos de tomada de uso específico, conhecido como PTUs ou TUs. Eu tenho que atribuir a potência nominal do equipamento a ser alimentado. Então, eu vou ter na minha residência do projeto, eu vou ter um chuveiro. Então, você faz o cálculo de acordo com o chuveiro que existe no mercado. Hoje, aproximadamente, qual o melhor chuveiro que eu tenho? Um chuveiro que tem a potência de 7.500 watts, por exemplo, tá bom? Então, você atribui literalmente o valor que existe do equipamento, do dispositivo a ser ligado na energia elétrica. Conforme o que foi visto, para se prever a carga de pontos de tomadas, é necessário, primeiramente, prever a sua quantidade, e essa quantidade, segundo os critérios, é estabelecida a partir de cada cômodo em estudo, fazendo-se necessário ter, além do nome do cômodo, ou o valor da área, ou o valor do perímetro, e ambos, ou seja, o valor da área e do perímetro. Por que eu tenho que saber o nome do cômodo? Para defini-lo se ele vai ser um cômodo de área seca ou área molhada. Como os valores das áreas dos cômodos da planta do exemplo já foram calculadas anteriormente, para que pudéssemos ter feito o levantamento da potência de iluminação, então faremos o cálculo do perímetro, onde este se fizer necessário, para se prever a quantidade mínima dos pontos de tomada. Então, por exemplo, aqui, nós estaremos montando a nossa segunda tabela. A nossa primeira tabela foi realizada na aula passada, voltada para o levantamento de cargas de iluminação. Então, esta é uma segunda tabela, onde haverá as seguintes colunas: dependência, área da determinada dependência em metros quadrados. Vamos aprender aí a calcular o perímetro em relação a essa dependência. Então, essas duas colunas nós chamamos de dimensões. E aí nós teremos mais duas colunas, sendo uma para tomadas de uso gerais e outras para tomadas de uso específico. Como é que a gente calcula isso mediante a norma NBR 5410 de 2004? Então, no caso da sala, nós vamos lá na planta baixa e visualizamos que essa sala possui a medida de 3,05 metros por 3,25 metros. Então, nós já calculamos a área na aula passada, a área é de 9,91 metros quadrados. Como é que eu calculo a área? Pego o valor de 3,25 metros, multiplico pelo valor de 3,05 metros. No caso do perímetro, como que eu calculo o perímetro? Então, o perímetro é toda a região que fecha o retângulo deste determinado local. Ou seja, se aqui tem 3,05 metros, logo aqui também terá 3,05 metros. Então, eu pego 3,05 metros vezes 2. Se aqui tem 3,25 metros, logo aqui também terá 3,25 metros. Então, eu pego 3,25 metros vezes 2 e somo tudo isso. Ou seja, o perímetro será a somatória de 3,05 metros vezes 2, mais 3,25 metros vezes 2. Então, nós teremos aqui um total, o perímetro, de 12,6 metros, tá? Perímetros sempre em metros e área sempre em metros quadrados. De acordo com a norma, como a sala é um local considerada como área seca, a norma fala que eu tenho que prever o mínimo de 5 metros a cada 5 metros linear, ou seja, 5 metros do perímetro, eu prevejo uma tomada com uma potência, tomada de uso geral,
E então aqui, e frações também, eu acrescento uma tomada. Então 12,6 metros é igual a 5 mais 5 mais 2,6. Então nesse caso eu vou ter na sala, no mínimo, quantidade mínima, de 3 tomadas de uso geral. Vamos ver no caso da copa. Copa é considerada uma área molhada. Então eu tenho aqui a copa, que ela tem uma dimensão de 3,10 por 3,5. Então significa que eu multiplico o perímetro, então vai ser 3 metros e 5 vezes 2, mais 3 metros e 10 vezes 2. Ou ainda eu posso fazer o seguinte, a conta 3 metros e 5 mais 3 metros e 5, mais 3 metros e 10, mais 3 metros e 10. Atenção, para fins de cálculo de perímetro, eu conto inclusive com a abertura da porta, ou seja, como se o cômodo não tivesse passagem, tá bom? Para efeitos de perímetro. Como é que vai ficar então o cálculo aqui da copa? Então a área nós calculamos já anteriormente, mas se eu quiser calcular novamente, eu pego apenas 3 metros e 10 vezes 3 metros e 5, eu vou ter então uma área de 9 metros e 45 metros quadrados, tá? No caso do perímetro, 3 metros e 10 vezes 2, mais 3 metros e 5 centímetros vezes 2, somando esse resultado, eu vou ter o perímetro de 12,3 metros. Então, para que eu possa calcular, nesse caso aqui, como é uma área molhada, considerada uma área molhada, né? Então, a norma NBR 5.410 de 2004 prevê que eu tenho que ter a cada 3,5 metros de perímetro uma tomada. Então eu tenho aqui, e fração também acrescenta-se mais uma tomada. Então uma tomada 3,5 metros, mais uma para 3,5 metros, mais uma para 3,5 metros, mais uma para 1,8 metros. Então nós teremos aqui uma quantidade mínima de 4 tomadas no ambiente copa. No caso da cozinha, a gente sabe que a cozinha também é uma área considerada molhada. Então, a cozinha aqui eu tenho 3,75 metros por 3,5 metros. Se eu quero calcular a área apenas, então eu multiplico 3,5 metros por 3,75 metros e eu vou ter o meu resultado com a unidade em metros quadrados. Já no caso de perímetro, então será 3,5 metros mais 3,5 metros com 3,75 metros mais 3,75 metros. Ou 3,5 metros vezes 2 mais 3,75 metros vezes 2 para resultar o meu perímetro. Então a cozinha terá 11,43 metros quadrados de área e no caso do perímetro será de 13,6 metros. Como é uma área molhada, a norma prevê uma tomada a cada 3,5 metros ou fração. Então eu terei 3,5 metros mais 3,5 metros mais 3,5 metros mais 3 metros, que vai ser igual aqui ao 13,6 metros. Então, totalizando 4 tomadas. Porém, eu tenho na cozinha, normalmente, uma torneira elétrica, que no período de frio aí vale muito a pena ter, e tenho também uma geladeira. Normalmente eu não fico mudando a geladeira de local dentro da cozinha. Normalmente ela acaba se tornando um equipamento fixo dentro do ambiente. Então eu teria aqui 2 pontos de tomadas de uso específico. No caso do dormitório 1, sabemos que o dormitório é uma área seca. Então, nós voltamos aqui ao projeto, vimos que o dormitório 1, ele contém 3,40 metros por 3,25. Então, se eu quero calcular a área, eu multiplico 3,40 metros por 3,25 metros e vou ter uma resultante em metros quadrados. E se eu quero calcular o perímetro, é lado mais lado mais lado mais lado, ou lado 1 vezes 2 mais lado 2 vezes 2. Então eu tenho aqui que será 3,40 metros mais 3,40 metros mais 3,25 com mais 3,25. Ou ainda o perímetro pode ser 3,40 metros vezes 2 mais 3,25 metros vezes 2. Então nós teremos para o dormitório 1 11,05 metros quadrados de área e
13,3 metros de perímetro. Então, como se trata de uma área seca, a norma prevê uma tomada de uso geral a cada 5 metros ou fração. Então, eu tenho 13,3 é igual a 5 mais 5 mais 3,3. Então, nós temos aí um total de 3 tomadas de uso geral no dormitório 1. Lembrando mais uma vez que essa é a quantidade mínima estabelecida, de acordo com a norma. No caso do dormitório 2, então vamos lá para o projeto no dormitório 2 e temos aqui uma medida de 3,40 por 3,15. Se eu quero descobrir a área do dormitório 2, então a área é igual a 3,15 vezes 3,40, eu vou ter a unidade em metro quadrado. Se eu quero descobrir o perímetro, então o perímetro é igual a 3,40 vezes 2 mais 3,15 vezes 2. Ou perímetro pode ser também 3,40 mais 3,40 mais 3,15 mais 3,15. Então, tabelando esses dados, nós teremos uma área do dormitório 2 de 10 metros e 71, 10,71 metros quadrados, e nós teremos o perímetro de 13,1 metros. Então, nós sabemos que o dormitório 2 é uma área seca, né? E devido a isso, nós temos, a norma prevê, né, um mínimo de uma tomada a cada 5 metros, ou fração. Então, nós temos aqui um total de 3 tomadas para o dormitório 2. Já no caso do banheiro ou do banho, né? Então, a gente observa o seguinte, para perímetro, no caso de áreas como o banheiro, né, ou algumas áreas, a gente tem que a área, sendo inferior a 6 metros quadrados, não interessa o perímetro, tá bom? Áreas inferiores a 6 metros quadrados, não interessa o perímetro. Então, nós temos aqui que o nosso banheiro, ele possui 1,80 por 2,30. Então, se eu quero descobrir a área, 1,80 vezes 2,30 será inferior a 6 metros quadrados. E se eu quero saber o perímetro, nós teremos aqui 2,30 mais 2,30 mais 1,80 mais 1,80. Ou ainda o perímetro pode ser 2,30 vezes 2 mais 1,80 vezes 2. Mas como a norma fala assim, ó, que área inferior a 6 metros quadrados não interessa o perímetro, então o cálculo da área fica de 4,14 metros quadrados. Então eu não preciso colocar aqui. Então, a gente sabe que para esses locais, nós teremos um ponto de tomada de uso geral, quantidade mínima, que é aquela que eu falei para vocês que normalmente a gente instala ao lado do interruptor, junto ali com o interruptor, né, na entrada da porta do banheiro. E nós temos também uma tomada de uso específicos, que é para a ligação do chuveiro elétrico. Vale lembrar mais uma vez que no projeto a gente desenha a simbologia de tomada de uso específico, mas na prática a gente não coloca a tomada para ligar chuveiro. A gente emenda o cabo, utilizando aí o próprio cabo e a isolação realizada por fita isolante, ou nós colocamos conectores, de preferência de porcelana, tá bom? Área de serviço. Nós temos aqui uma área de serviço de 1,75 por 3,40. Vale ressaltar que a área, então eu calculo a área primeiro, se a área for inferior a 6 metros quadrados, eu não preciso calcular o perímetro, mas se eu quiser calcular o perímetro, posso calcular? Pode sim. Como que eu faço? Então o perímetro é igual a 1,75 vezes 2 mais 3,40 vezes 2. Ou o perímetro é igual a 1,75 mais 1,75, que é desse lado aqui, mais 3,40 mais 3,40 desse lado aqui. Então, na tabela, nós temos que a área será de 5,95 metros quadrados, então eu não preciso, não me interessa o perímetro, e nesse caso, para a área de serviço, eu estabeleço aqui 2 tomadas de uso geral e uma tomada de uso específico que normalmente é para ligar a máquina de lavar roupa, ou o tanquinho, ou a secadora, tá? Normalmente eu coloco neste local aqui. E já no caso hall, como eu falei para vocês, que é essa área de circulação aqui, ela é conhecida como hall,
apesar de ela não ter medida aqui, por mais que eu calcule essa medida aqui, ó, nós temos aqui 1,80, né? E uma largura aqui de aproximadamente 1 metro, tá bom? Então, ela vai ser inferior a 6 metros quadrados. Então, eu posso colocar apenas uma tomada de uso geral no hall, tá bom? Sendo assim, nós temos também a área externa. A norma não prevê, como eu já falei anteriormente, tanto para iluminação quanto para tomada, a norma não prevê instalação de tomadas para a área externa, tá bom? Então, nós temos aqui a área externa, né, para que vocês possam visualizar. Então, toda essa área aqui, ó, que eu estou passando o mouse é área externa, em volta da casa inteira, tá bom? Então, nós não colocamos nenhuma tomada, seja ela de uso geral ou uso específico. Poderia colocar? Poderia, mas isso vai de acordo com o cliente, com o projetista ou engenheiro, tá bom? A norma não prevê quantidade mínima de tomadas para a área externa, bem como de iluminação também. Então, colocando isso tudo numa tabela, como que a gente vai efetuar o cálculo? Olha só, no caso da sala, isso daqui então passa a ser a nossa terceira tabela que vocês deverão fazer, tá bom? Então, nós teremos agora a coluninha de dependência, a de dimensões, contendo área e o perímetro, lembrando que área é em metros quadrados e perímetro apenas metros, tá? Que é a somatória dos lados. Nós temos também a quantidade que já foi visto na tabela anterior, né? Que é o ponto de tomada de uso geral, quantidade mínima, tá? E o ponto de tomada de uso específico. E aqui, então, nós temos o cálculo da previsão de carga. Então, no caso da sala, nós calculamos a área de 9,91 metros quadrados, com um perímetro de 12,6 metros, e aqui tem um asterisco. Por quê? Pelo cálculo que nós fizemos, a quantidade mínima aqui é de 3 tomadas. Então, eu aumentei mais uma aqui para ficar, por exemplo, uma tomada em cada parede da sala. Tá ok? Não possui tomadas de uso específico, então, como é uma área seca, de acordo com a norma, a gente atribui 100 volt-ampere de potência para cada tomada. Então, 4 vezes 100, nós teremos aí um total de 400 volt-ampere como previsão de carga apenas para a sala. No caso da copa, nós calculamos a área de 9,45 metros, o perímetro de 12,3 metros, né? Então, nós temos aqui, ó, não acrescentei mais nada, então aqui nós temos 4 tomadas de uso geral. Como se trata de uma área molhada, né? A copa é considerada uma área molhada, nós temos que as 3 primeiras tomadas deverão ser calculadas como tendo uma potência de 600 volt-ampere e as demais tomadas como tendo uma potência de 100 volt-ampere. Como eu só tenho mais uma aqui, né, além das 3, então apenas essa pode ser considerada como 100 volt-ampere. No caso da cozinha, também é uma área molhada, né? Então nós temos uma área calculada de 11,43 metros quadrados, um perímetro de 13,6 metros. O ponto de tomada de uso geral a gente previu aí 4 tomadas de uso geral, que é uma a cada 3,5 metros e fração, e nós temos 2 tomadas de uso específico. Então, nesse caso, essa coluna é apenas para tomadas de uso específico, as 3 primeiras a gente considera como tendo uma potência de 600 volt-ampere e a quarta como tendo uma potência de 100 volt-ampere. E no caso das tomadas de uso específico, eu tenho que saber o equipamento. Então, nesse caso aqui, eu estou inserindo uma torneira elétrica, cuja potência é de 5.000 watts, e uma geladeira, que é um equipamento fixo, né? Normalmente eu não mudo a geladeira de lugar, muito menos de cômodo, então eu estou estabelecendo uma potência de 500 watts. Professor, onde que eu achei essas potências? Elas podem ser pesquisadas na internet, tá bom? Existem aí diversas potências de torneiras e geladeiras, então para fins de cálculo eu posso até colocar a de maiores potências que existem no mercado, prevendo aí que no futuro, quando eu tiver melhores condições, eu vou querer sempre o melhor na minha casa. Então não preciso alterar nada de fiação ou de sistemas elétricos, tá? Nós temos aí o dormitório 1,
Então, o dormitório 1 é uma área seca, né? E conforme cálculo, nós temos aqui 11,05 metros quadrados, com um perímetro de 13,3 metros. De acordo com o cálculo aqui, ele prevê apenas 3 tomadas, né? Que é uma a cada 5 metros ou fração. Então, eu acrescentei uma a mais aqui, 4 tomadas. E como se trata de uma área seca, a gente insere aí uma potência de 100 volt-ampere para tomada, para cada tomada. Então, nós teremos aqui um total do dormitório 1 de potência de 400 volt-ampere. Nós temos também o dormitório 2. Então, o dormitório 2 é considerado uma área seca. Devido a isso, nós calculamos a área, que deu 10,71 metros quadrados, com um perímetro de 13,1 metros. Então, de acordo com o cálculo aqui do perímetro, nós temos apenas 3 tomadas de uso geral, mas eu acrescentei mais uma, por isso tem um asterisco aqui. Então, cada tomada, por ser área seca, deve ser atribuído um valor de 100 volt-ampere. Então, 4 tomadinhas de 100 volt-ampere de potência. Já no caso do banho, ou banheiro, né, nós temos uma área de 4,14 metros quadrados, e de acordo com a norma, eu não tenho que me preocupar com o perímetro para áreas inferiores a 6 metros quadrados, então eu coloquei aqui uma única tomada de uso geral, normalmente colocada junto ao interruptor, na entrada da porta do banheiro, né, ao lado ali do batente, e uma tomada de uso específico. No caso dessa tomada de uso geral, por ser considerado um local de área molhada, eu atribuo uma potência de 600 volt-ampere. E já no caso da tomada de uso específica, eu atribuo, no caso, o equipamento, que nesse caso é um chuveiro elétrico. Eu coloquei aqui 5.600 watts. Existem chuveiros hoje de 7.500 watts, tá bom? Não sei se existe maior que isso ainda, tá? Mas é um chuveiro que consome absurdamente aí uma quantidade muito boa de energia elétrica. Nós temos também a área de serviço, né? Que, de acordo com o cálculo de área, deu 5,95 metros quadrados. Então, como é inferior a 6 metros quadrados, eu não me interesso aí pelo perímetro. Então, eu atribuí aqui 2 tomadas de uso geral, né? E uma tomadinha de uso específico. Como se trata da área de serviço sendo uma área molhada, eu atribuo, então, cada tomada com um valor de 600 volt-ampere. Então, conforme a norma diz, até as 3 primeiras tomadas tem que ser atribuído um valor de 600 volt-ampere para a área molhada, tá? E, nesse caso, eu coloquei um equipamento aqui, que é a minha máquina de lavar roupas, mas poderia ser também um tanquinho, poderia ser aí uma secadora. Então, a potência vai variar de acordo com o tipo de equipamento, tá bom? E aí nós temos o hall, que é a parte de circulação, né? Aquela área lá que está sem dimensionamento. Então, a área aqui foi calculada apenas como sendo 1,80 por 1 metro, então deu uma área de 1,80 metros quadrados. Então, o perímetro não me interessa, porque a área é inferior a 6 metros quadrados. E eu coloquei aqui apenas uma tomada de uso geral. E como se trata de uma área de local seco, essa tomada é atribuída apenas um valor de 100 volt-ampere, tá ok? E a área externa? Como a norma não prevê nada, não sou obrigado a colocar, então, uma quantidade mínima, eu não coloquei nada de tomadas, seja de uso geral ou de uso específico para a área externa. Então, a nossa tabela contendo todos os dados, agora essa já é uma outra tabela, tá? Uma outra tabela que vocês deverão iniciar. Então, essa tabela aqui, ela é do nosso projeto, a tabela de número 4. Então, essa tabela de número 4 deverá ter as colunas contendo a dependência, com as suas dimensões tanto em área quanto perímetro, e agora a potência de iluminação de cada cômodo, também as quantidades de tomadas de uso geral, já transformando também em quantidade e potência, e também aqui as tomadas de uso específico, contendo a discriminação e a respectiva potência. Ou seja, a discriminação
qual o nome do equipamento e qual a potência desse equipamento. Então, no caso da sala, que é uma área seca, calculada então a área de 9,91 metros quadrados e um perímetro de 12,6 metros, nós tivemos aí uma potência de iluminação de 100 volt-ampere da nossa primeira tabela. Nós tivemos aí uma quantidade de tomadas, visto anteriormente ainda nesta aula, tendo 400 volt-ampere, porque são 4 tomadas e por ser uma área seca é atribuído apenas 100 volt-ampere por tomada, tá ok? No caso da copa, nós temos uma área de 9,45 metros quadrados, com um perímetro de 12,3 metros, uma potência de iluminação já calculada na primeira tabela de 100 volt-ampere, uma quantidade de tomadas de uso geral de 4 tomadas, né? Então, nesse caso, por ser uma área molhada, as 3 primeiras contêm 600 volt-ampere e a quarta vai ter 100 volt-ampere. Então, se eu fizer a conta, 3 vezes 600 vai dar 1.800, com mais uma de 100 volt-ampere, 1.900 volt-ampere de potência para a copa. No caso da cozinha, segue o mesmo conceito, né? Então, nós temos uma área de 11,43 metros quadrados, um perímetro de 13,6 metros, a potência de iluminação já calculada na primeira tabela de 160 volt-ampere. De acordo com o cálculo do perímetro, estabeleceu-se aí a cada 3,5 metros ou fração uma tomada, então deu um total de 4 tomadas de uso geral. As 3 primeiras tomadas sempre a gente calcula em área molhada como 600 volt-ampere e as demais como sendo 100 volt-ampere. Então, deu aí 1.900 volt-ampere, porque 600 vezes 3 dá 1.800, mais uma aqui que sobrou vezes 100 vai dar 1.900. E aqui já existe na cozinha a tomada de uso específico, sendo uma para torneira, né, que é a torneira elétrica, que a gente deixou aí com uma potência de 5.000 watts, e a geladeira, que é um equipamento fixo, que não mudo de cômodo e nem fico mudando ela de local, com uma potência de 500 watts, tá? Aqui no caso a potência já está em watts, para as tomadas de uso específico. No caso do dormitório 1, é uma área seca, né? Então nós calculamos aí sendo uma área de 11,5 metros. Então a gente usa a área para definir a iluminação, a potência de iluminação, né? E a gente já calculou isso, tinha dado 160 volt-ampere. E no caso, o cálculo de perímetro é uma tomada a cada 5 metros ou fração, daria apenas 3 tomadas, porém eu tinha arredondado colocando mais uma tomada. Então nesse caso, 4 tomadas. Por ser uma área seca, a gente atribui 100 volt-ampere para cada tomada, então daria 4 vezes 100, que é igual a 400, como previsto na tabela anterior. No caso do dormitório 2, nós temos aí uma área calculada de 10,71 metros quadrados, com um perímetro de 13,1 metros, com a potência de iluminação já calculada na tabela 1 de 160 volt-ampere, e nesse caso aqui, mesmo sabendo que poderia ser instalado o mínimo de 3 tomadas, eu acrescentei mais uma para deixar com 4 tomadas, sendo uma por parede, tá? Pelo menos, né? Então ficou, por ser uma área seca, a gente atribui a cada tomada um valor de 100 volt-ampere, então ficou 4 vezes 100, 400 volt-ampere no dormitório 2. No caso do banheiro, ou definido aqui como banho, a área foi de 4,14 metros quadrados. Quando a área é inferior a 6 metros quadrados, não me interessa o perímetro, né? De acordo com a norma. A potência de iluminação ela tem que ser no mínimo de 100 watts por cômodo. Então está aqui o 100 volt-ampere, desculpa, não 100 watts, né? O 100 volt-ampere. A tomada de uso geral eu deixei uma, né? Por ser uma área molhada, eu tenho que atribuir um valor de 600 volt-ampere para cada tomada. Então aqui no caso eu só tenho uma de 600 volt-ampere. E tem uma tomada de uso específico, que é o meu chuveiro elétrico, que ele vai ter uma potência de 5.600 watts. Lembrando que existem chuveiros mais potentes hoje em dia, tá? No caso da área de serviço, nós temos aí uma área calculada de 5,95 metros quadrados. Conforme já dito anteriormente, áreas inferiores a 6 metros quadrados eu não me interessa aí efetuar o cálculo de perímetro. Foi colocado então uma potência de iluminação de 100 volt-ampere, conforme previsto pela norma NBR 5.410 de 2004.
foi inserido 2 tomadas de uso geral. Como se trata de uma área molhada, eu atribuo 600 VA para cada tomada, tendo então aqui um total de 1.200 VA, e eu tenho uma tomada de uso específico, que é a minha máquina de lavar roupas, que poderia também ser um tanquinho, uma secadora, tá bom? Uma secadora de roupas, né? E aqui foi atribuída uma potência de 1.000 watts, tá? Existem máquinas secadoras, por exemplo, que é lavadora e secadora, que a potência é bem maior, tá? Então você tem que consultar aí, você consegue consultar pela internet, de acordo com o aparelho que você tem na sua casa, ou ainda de acordo com o aparelho que você desejaria, ou que você gostaria que estivesse no seu projeto. Temos também o RAL, né, que tem uma medida aí de área calculada de 1,80 metros quadrados. Como já dito anteriormente, áreas inferiores a 6 metros quadrados não interessa para a norma o cálculo de perímetro. Então, foi atribuído um ponto de iluminação, de acordo com a norma mínimo aí de 100 VA, e uma tomada de uso geral. Como se trata de uma área seca, a gente atribui apenas o valor de 100 VA por tomada. Tá ok? E a área externa, a gente colocou apenas um ponto de luz, né? E a gente não colocou nenhum ponto de tomada, seja de uso específico ou de uso geral. Mas vale lembrar que isso daqui foi apenas acrescentado, pois a norma não prevê nenhum cálculo mínimo de iluminação para áreas externas. E então a gente faz a somatória de toda a tabela, né? Considerando a página anterior mais essa, nós temos um total aí de potência de iluminação de 1.080 VA, potência de tomadas de uso geral de 6.900 VA e potência de tomadas de uso específico de 12.100 watts. Cuidado com as unidades de medida. Então, iluminação em VA, tomadas de uso geral em VA, tomadas de uso específico é o próprio equipamento, então watt. E a gente vai ver depois como que isso funciona mais para frente, tá bom? Então, muito obrigado a todos e até a nossa próxima videoaula.